Eu vou trazer uma provocação aqui para você, que quem faz é o Alisson Mascaros, acho que você conhece, obviamente, o professor e tal. E ele pergunta pra gente o seguinte: como que a gente vai ter motivação para transformar esse mundo diante da realidade que a gente vive nesse mundo? Eu vou exemplificar melhor. A gente tem aí, por exemplo, o homem religioso que vai para a igreja, que cumpre suas tarefas, trabalha, etc., que é um homem ideal aí para uma sociedade capitalista. Ele compra, ele está ali na igreja, ele faz seus afazeres. E quando a gente pensa em transformação de sociedade, revolução, a gente está pensando em que tipo de sociedade? Que mundo a gente quer viver? Que Brasil a gente quer construir para o futuro, né? Eu sei que você, obviamente, não tem a resposta pronta para isso, mas é uma provocação para a gente pensar que tipo de sociedade a gente quer viver, visto que a gente precisa construir um Brasil que nunca existiu. Uhum. Sim. Não, acho que em primeiro lugar é interessante até pensar que o próprio Brasil é uma invenção, né? Acho que desde o seu princípio é interessante avaliar que tudo que existe e que é decorrente da nossa realidade é algo que foi arbitrariamente imposto, né? Então eu acho que esse é um ponto de partida importante, porque a perspectiva de pensar que a própria forma de como o Brasil está constituído, isso é também em si mesmo uma invenção, ajuda a gente a avaliar que, portanto, o que diferencia uma sociedade da outra ou uma organização social da outra não é esse caráter, não é esse caráter como de nascimento, né, como se ela fosse ideal, mas é justamente o fato de que é uma invenção feita e que pode ser desfeita, né? Eu acho que essa é uma perspectiva importante, porque a gente é muito levado e acostumado a sempre pensar a perspectiva de formar um novo mundo, baseado no mundo que a gente já tem, e a linguagem corrente que a gente tem, né, a linguagem dominante que a gente tem para a nossa realidade é de que é isso que tem, né? Não há alternativa, não dá para fazer nada, é isso que tem para hoje. E eu acho que todas as condições materiais, né, a crise capitalista que a gente está vivendo apontam para isso, né? A gente tem visto um processo de cada vez mais acelerado de informalidade do trabalho, de mais pessoas vivendo em situação de sensibilidade econômica, de muita violência perpetuada contra, sobretudo contra a classe trabalhadora preta brasileira. Então, esses são elementos, e aí a gente vê junto com isso também outros processos, né? O avanço das privatizações, o avanço do processo de mercantilização da vida. Então, é realmente uma ofensiva, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vive um momento em que a classe dominante que ajudou a inventar esse Brasil que a gente vive, né? O Brasil que opera dentro de uma lógica de capitalismo dependente, né? Então, é essa coisa bem contraditória, que ao mesmo tempo você tem uma sociedade em que o campo é muito tecnologizado, é muito avançado, porque isso, o agronegócio ele é muito avançado, em termos técnicos, né, falando assim, o que garante que ele produza muito, Sim, né, sim, numa sim. quantidade absurda. E ao mesmo tempo você tem esses setores das burguesias brasileiras que vivem muito bem com isso, e obrigado, e tudo isso, né, jogando o povo cada vez mais na miséria e na violência. Pô, não sei se vocês chegaram a ver, ontem rolou não sei se foi ontem ou anteontem, é que eu vi a matéria ontem, na Bahia, né, teve um conflito, Sim, né? sim, sim. Na verdade, 20 fazendeiros ali cercaram uma comunidade indígena Pataxó e aí abriram fogo contra as lideranças, e uma das lideranças, a Nega Pataxó, foi assassinada, né, com a Sim, leniência do sim. Estado, com a leniência das forças políticas, né? E a gente viu também que um outro cara em Salvador foi imobilizado e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória enquanto, depois de ter sido abordado por seguranças da CCR, né? Pique George Floyd mesmo, Sim, assim, total, tá total. ligado? Então eu acho que, assim, o tipo de sociedade que a gente precisa construir é uma sociedade que precisa ser radicalmente diferente, em um sentido de que esse radicalmente diferente, ele precisa também estar na nossa compreensão de que ele vai atender a outros grupos que estarão dispostos a construir essa sociedade, né? Acho que a gente não pode cair tanto na ilusão de achar que é possível construir um mundo em que todas as pessoas vão se abraçar num lindo final de arco-íris, né? E que vai todo mundo encontrar uma certa paz e estabilidade. Porque isso seria, né, Evandro, acho que negar o próprio elemento central da coisa, né?
o Brasil ele é inventado a partir da guerra que é deflagrada nele, né? Uma guerra contra os povos originários, uma guerra baseada na escravidão, uma guerra que é baseada numa formação capitalista que coloca toda a nossa sociedade, praticamente, nesse status de servidão, né? Nesse status de manutenção desse poder. Então eu acho que é cada vez mais necessário que a gente possa sonhar com essa nova possibilidade de organização, dessa nova sociedade, e de uma maneira que seja cada vez mais intransigentemente radical, né? Intransigentemente radical no sentido de que a gente precisa entender que as pautas que a gente luta são pautas que precisam ser materializadas, porque senão a nossa classe está condenada pela guerra. É isso. Então eu gosto mais de pensar, porque a gente é muitas vezes levado por esse caminho de um pessimismo, né? Por uma coisa meio, caralho, né? O que eu vou fazer, né? Fudeu, o mundo vai acabar porque não há alternativa, tal. E eu gosto de pensar na perspectiva de que é bom se dar conta disso. É bom se dar conta de que a gente tá na merda. Porque se a gente tá na merda, significa que a gente tem muito pouco a perder. Tá ligado? Acho que significa que a gente tem muitas possibilidades de poder avançar em muitos sentidos. Só que para isso acontecer, para a gente poder imaginar nessa sociedade, para a gente poder conseguir constituí-la, né, ou conseguir pensá-la, é necessário que a gente esteja sempre atento e entendendo a forma de como o Brasil foi construído. Então é impossível, por exemplo, a gente entender o Brasil, né, e as suas dinâmicas, as suas complexidades, se a gente entender, por exemplo, qual foi o papel do colonialismo na nossa formação. Tá ligado? Ou qual que é o papel que o Brasil cumpre hoje na escala mundial do trabalho, na divisão internacional do trabalho, como que as nossas relações econômicas apontam para a formação de um certo país, né? Então eu acho que esses são os primeiros passos para a gente começar a articular aquilo que eu estava vindo para cá um episódio de um outro podcast que falava sobre um filósofo, um comunista italiano, que ficou muito famoso, que é o Antonio Gramsci, e ele tem um termo que é muito interessante, que ele fala sobre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Então eu acho que é ter sempre essa perspectiva e esse norte, de que sim, a sociedade como está agora, ela está uma desgraça, né? Realmente, a gente não precisa fazer um esforço muito grande, né? Acho que a gente pode cientificamente observar isso, o quanto as privatizações têm ferido o direito de dignidade e de recursos básicos das pessoas, o quanto a violência perpetuada pelo Estado, pela polícia militar, pelo exército, pela própria dinâmica econômica vem arrastando a gente para esse lugar, né? E isso, basta você olhar, sair aqui na rua e observar, né? Quantas pessoas estão ali na rua passando fome, quanto tem de gente em situação cada vez mais fodida. Então acho que assim, né, imaginar esses novos mundos significa também a gente conseguir garantir que eles sejam imaginados a partir de uma certa concretude, né? Então não adianta a gente tentar sonhar novos mundos e imaginar novas realidades e possibilidades se a gente não consegue entender quais são as relações concretas que formam esse mundo, porque esse é o nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida tem que ser sempre a perspectiva daquilo que a gente pode verificar como parte integral ou parte da realidade, né? E eu acho que nisso, até fazendo um jabá do marxismo, mas eu acho que é muito interessante porque é um processo científico, uma parada científica, sabe? Então, tipo, não é igual os liberais que tiram o mundo ideal da cabeça, certo, né? Certo. Tá ligado? Que tipo é isso. Ah, não, a gente vai agora aqui imaginar que é o livre mercado, né? O livre mercado vai regular tudo. Mas o que é o livre mercado? Ele é uma definição a priori, né? Ele é uma definição antes dele mesmo ocorrer. E aí quando ele não ocorre, aí o liberal vai virar e falar, não, é que não foi liberal de verdade, não foi liberal o suficiente, né? Sempre tem uma desculpa, por quê? Porque essa formação, né, desse mundo que a gente é levado a imaginar que funciona, da liberdade plena, do livre mercado, blá blá blá, são todas questões que filosoficamente não são nem científicas. Não são nem questões que a gente pode conseguir dar essa concretude, essa materialidade. Por isso que eu acho que é importante, né, para a gente poder entender essas dimensões e poder conseguir constituir isso, é preciso que a gente lute pela hegemonia das ideias, né, porque certo. A gente possa lutar por uma hegemonia que de fato proponha um outro tipo de sociedade que a classe trabalhadora, que o proletariado brasileiro, que toda a classe trabalhadora no geral, possa ter caminhos para poder percorrer, para não se deixar capitular, né? Porque o que a gente observa hoje, né, na política brasileira, num geral assim, são duas perspectivas, né, centrais. A primeira,
de uma continuidade ou até mesmo de um reacionarismo, né? Sim. Tipo, da galera querer que as coisas retornem a um estado, né? Nem sei se saiu em algum momento, sabe? Mas que elas imaginam um estado que tornem, por exemplo, essa operação contra os indígenas Pataxó ou contra esse cara do metrô de Salvador algo que é parte da normalidade. É isso, né? O que leva uma pessoa a fazer isso com a outra, se não uma estrutura social que a ensina a fazer isso, mas que não só que naturaliza essas questões, né? Naturaliza nesse sentido de que ela faz com que essas ideias se tornem ideias automáticas, ideias que a pessoa nem para refletir ou para pensar, e em muitos casos nem tem que parar para refletir, para pensar, né? Porque o caso dos fazendeiros contra os indígenas, por exemplo, é um sinal, né, daquilo que a gente pode entender como luta de classes. Com certeza. Uma guerra de classes que está disposta ali. Então eu acho que são essas perspectivas, né? O pessimismo da razão, o otimismo da vontade, e ter sempre em mente que aquilo que o Lenin, né, vai trazer pra gente, eu acho que esses dias fez 100 anos da morte dele, né? E eu acho que, apesar do Lenin nunca ter pisado no Brasil, é muito louco de ver como as reflexões, né, dele nos ajudam a pensar, né, perspectivas que nos ensinam que a gente precisa da análise concreta da situação concreta. O que está de fato acontecendo, né? O que de fato está aqui. Mas não no sentido só de analisar, né? Porque tem muita gente que vai por esse caminho. Tem muita gente que vai acabar olhando para a realidade, vai analisar, fazer grandes reflexões e tal, e vai falar, legal, né? É isso aí, vamos todos para casa, né? Tomar café e acabou a questão, né? Que é essa forma de como o marxismo ficou muito sequestrado durante muito tempo, né? Por uma perspectiva muito academicista, uma perspectiva que não dá um caráter político a ele, um caráter político transformador. Então eu acho que a gente precisa reivindicar esse lugar, né? A análise concreta de uma situação concreta para poder transformar esse movimento em um movimento que nos dê vitórias concretas. Sim. E não vitórias simbólicas, né? Porque o que a gente vê muito são essas vitórias, essas grandes vitórias simbólicas. É todo mundo dando a mão pro Lula subindo a rampa, aquela coisa bonita, né? O amor venceu, faz o L, né? Agora, qual que é a situação concreta do que a gente está observando? De que essa alternativa não serve. Ela não serve porque, em última instância, o que a gente observa e está vivenciando é justamente uma perspectiva neoliberal, né, já para poder levantar polêmica, né, para as pessoas xingarem muito na internet, que é justamente a perspectiva de que todos os elementos que estão construindo essa política são elementos que estão impondo derrotas à nossa classe. Sim, porque isso alimenta a extrema-direita, né, cara? Claro. Essa história toda, quando a gente fica, o amor venceu, não sei o que lá, eles tratam isso como chacota até, né, cara? Então, meio que a gente alimenta esse radicalismo deles cada vez mais, né, cara? E você entra, né, não só nas redes sociais, você anda na rua onde, né, a gente tem que lidar com universos um universo de pessoas inconformadas com essa realidade, tipo, sim, se torna uma parada muito complicada, né? Claro, mano, porque se você parar pra pensar, como é que você vai falar pra um trabalhador não sentir raiva? Como que você vai falar pro cara não sentir raiva, velho? É a abertura do Sobrevivendo no Inferno, né? É isso, sim. É um sentimento de revolta. Por quê? Porque, tipo, o cara demora 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, recebe um salário de merda. Ele não tem acesso a lazer, ele não tem acesso a saneamento, ele não tem acesso a nada. E aí vem uma política que se diz progressista e que se escora, né, muitas vezes em um progressismo difuso, sim, que não serve pra nada. Tipo, que no final das contas ele tem um elemento muito mais pequeno burguês, né, dessa coisa de tentar se reafirmar enquanto uma identidade e uma identidade somente, né? Só isso. Algo que não gera concretude política para que a classe trabalhadora daqueles setores possa, de fato, avançar, né? Então, pô, como que uma pessoa dessa não vai sentir ódio? Como que uma pessoa dessa não vai sentir raiva de todas as coisas que estão acontecendo, tá ligado? Sim. E o problema é justamente esse, né? O problema é a gente normalizar a própria ideia de que o amor, muitas vezes, é esse sentimento difuso,
passivo, né? Útil. Útil, tipo, é isso, um negócio que a gente vai se abraçar, tá tudo bem agora, não adianta discutir, porque a polarização é ruim. Não. Ninguém solta a mão de ninguém, né? É a mesma coisa.